Vocês já notaram como os sinais estão presentes na nossa vida o tempo inteiro? É sobre isso que a gente vai falar no Job do Dia de hoje, sobre sinais. Sinais de vida no país vizinho, eu já não ando. Então, gente, todos os sinais, eles têm um objetivo próprio. Eles são signos gráficos, grafêmicos, que podem ser sonoros ou visuais, e que eles estão ali com um determinado propósito, um determinado fim. Eles foram criados por designers ou por comunicólogos, por publicitários, por criativos, justamente para atender uma regra de uma sociedade, para fazer com que as coisas se organizem dentro de uma sociedade específica, dentro de uma instituição, dentro de uma cidade, de um país, às vezes até dentro da sua própria casa. Cada cidade, cada país tem seus sinais contextuais, dependendo do contexto social, da cultura e do costume daquele país, os sinais significam uma coisa ou outra. E existem, claro, os sinais universais, que são criados pelos designers e a gente reconhece eles em qualquer lugar do mundo. Uma faixa de trânsito e um sinal vermelho significa que você tem que parar e prestar atenção. Pedestre, você pode atravessar tranquilamente, porque os carros eles vão estar parados, porque eles devem respeitar esses sinais. Isso tudo porque os sinais eles cumprem uma das 3 funções básicas do designer, que é informar e instruir. É justamente fazer com que a gente execute determinada ação por um determinado caminho, de forma rápida, sucinta e sem nenhum problema. A gente às vezes nem nota, mas age conforme eles, porque eles são criados dessa maneira, para serem mensagens rápidas e objetivas, para que a gente olhe e tenha uma determinada reação. Por exemplo, saber onde colocar o lixo orgânico e diferenciar de lixo reciclável. Eles são feitos por designers e eles representam contextos sociais. Eles devem ser identificados rapidamente pelas pessoas justamente para promover algumas coisas. Como, por exemplo, é muito fácil. Quando você chega com o carro, você não precisa pensar para estacionar o carro nesse local. Você vê um cone desse da rua, você não precisa pensar para saber que tem alguma coisa, algum acidente, alguma coisa que você tem que prestar mais atenção à frente. Imagina só, gente, se as pessoas interpretassem cada um sinal do seu jeito. Cada um faria as coisas do seu jeito. E esse não é o objetivo do design gráfico dos sinais. Os sinais são justamente para organizar a vida dentro da sociedade. Apesar de que muita gente bula essas regras, né? E aí a vida complica para todo mundo. E é por isso que você fica com tanta raiva quando vê alguém estacionando numa vaga fora daquela faixinha de estacionamento, porque ele está invadindo a vaga do lado e está impedindo que outra pessoa possa colocar o carro ali. Então uma das grandes lições dos sinais é essa. Eles estão ali porque alguma regra precisa ser atendida dentro da sociedade. E você está entendendo que você tem que respeitar o outro. Essas 3 funções básicas do design passam primeiro por identificar, que são justamente as fachadas que a gente está tão acostumado a ver, os logotipos, as papelarias das empresas. A segunda é justamente informar e instruir, que é onde os sinais estão classificados, para que a gente possa viver dentro de sociedade. A gente sabe que dessa faixa passam deficientes visuais, a gente sabe que ali naquele sinal é uma placa de pare, a gente sabe então que a gente tem que parar e dar preferência para outra pessoa passar. Tudo isso a gente aprende justamente para viver organizado em sociedade. E a terceira função do design é aquela função da publicidade e da propaganda que a gente adora, que é apresentar e promover. Ainda falando sobre o âmbito das 3 funções do design, a função do design que é identificar, eu falei para você, se diz respeito à sinalização, diz respeito à papelaria, a logotipos, é tudo aquilo que é utilizado para sinalizar alguma coisa, identificar alguma coisa dentro de uma empresa, de uma instituição, de um shopping, na cidade, por aí vai, que tem uma mensagem específica. Então o logotipo faz parte dessa função, de identificar. Só que quando um logotipo como esse da Kumon, do método Kumon, que é o método de matemática, que é internacional, como essa carinha do Kumon aqui, ele se torna conhecido no mundo inteiro, quando é assim, essa marca já se tornou um sinal. Ou seja, você bate o olho nessa carinha, você sabe que ali é uma empresa especializada no método Kumon. E então, nesse momento, aquela marca se tornou generalizada, convencional. Ela pode ser identificada num âmbito muito maior do que aquele que ela se apresenta. E é por isso que é importante o branding. E é por isso que é importante a construção de marcas e o desenvolvimento de marcas. Deu para sentir a importância dos sinais na nossa vida, né, gente? Quando você é um designer ou quando você é um publicitário, às vezes isso passa batido. Isso é uma das funções mais nobres, mais bacanas de você trabalhar na área de design gráfico, publicidade e propaganda. É claro que cada cidade, cada estado, cada país pode apresentar estilos de sinais diferentes. Não precisa ser somente aquele estilo que você vê no trânsito da sua cidade. Por exemplo, se vocês tiverem a oportunidade de visitar a cidade de Gramado, vocês vão ver que lá os sinais são convencionais, você vai entender os sinais de trânsito, das lojas, das placas e tudo mais, mas eles têm um estilo próprio, que é o estilo de Gramado, que é o estilo mais rústico, com um design muito próprio da região e que também dá o clima para a cidade, que é o clima que eles querem que tenha. É isso aí, pessoal, esse foi o vlog do dia de hoje, sobre sinais, faz parte desse novo momento do Job do Dia. Espero que vocês tenham gostado. No próximo Job a gente vai estar continuando esse assunto, mas de uma maneira mais técnica no Job do Dia, com o que tem na mesa, com o livro do Richard Hollis sobre design gráfico, uma história concisa. E aí a gente vai estar falando sobre essas 3 funções do design. Sintam-se todos abraçados, até o próximo Job e lembrem-se, respeitem os sinais.